Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu vou ler os versículos de 1 a 9. Atos, capítulo 17, os versículos de 1 a 9. E aí eu peço a você que deixe aberto a sua Bíblia ou o seu aplicativo, porque eu gostaria que você desse uma olhada e conferisse algumas coisas que vou falar. Paulo e Silas estão em Tessalônica. Diz o texto: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, tem certos mensagens que a gente traz que nos são muito difíceis. No meu coração fica sempre o sentimento de que Deus me dê clareza para poder expor o que o texto está dizendo. E hoje eu confesso para vocês que é um dia desses. E esse texto subiu ao meu coração também fruto da realidade que eu percebo em nosso país, da igreja chamada evangélica, protestante, ou o nome que você queira utilizar. Pelas tentações que se estabelecem diante da igreja. Uma igreja extremamente tradicional e, mais do que isso, que perde o sentido de evangelho, está muito preocupada em resguardar a sua historicidade e faz porque sempre fez e não admite qualquer reflexão, não só com a cultura, mas com este tempo. Vejo também uma outra parcela da igreja que vai para um outro extremo, que a gente costuma chamar de fundamentalista, mas que, na verdade, muitas vezes o que a gente faz é rotular as pessoas. Mas é uma postura extremamente legalista, que bota para fora, que expulsa as pessoas, que mata e morre, que assumiram até uma agenda política que é extremamente restritiva, que acham que o poder da igreja ela vai precisar se dar através das manobras políticas. E com isso, vale qualquer coisa. Os fins justificam os meios. Esta é a pauta. Vejo, por outro lado, um grupamento, uma parcela da igreja que quer fugir da realidade. É como se fosse possível vivermos aquele momento que os discípulos, Jesus sobe ao monte, bom é ficar por aqui, bom é estar aqui. E uma vida e um evangelho que é de alienação, que não pensa, que não reflete, que não produz absolutamente nem para a pessoa, ainda mais para quem quer que seja, porque está preocupado só em sentir, está preocupado só em ter prazeres chamados espirituais. Mas veja o grupo também na igreja evangélica, que é o grupo de evento. É o grupo que está quando tem algo que interessa, que não tem ou perdeu a consciência do que é ser igreja. E aí, irmãos, a gente se vê diante desse texto que faz parte
da segunda viagem missionária de Paulo. E ele está ali com Silas. E você viu, e eu quero só resgatar algumas coisas desse texto. O primeiro, você percebe, está claro, que ele está em Tessalônica. E para que a gente saiba do que a gente está falando, Tessalônica não faz parte de Israel. Estamos juntos? Tessalônica é uma cidade grega. Guarda isso com você. Vamos em frente. E o que Paulo fez? Ele pregou o Evangelho. Ele pregou Jesus Cristo. Ele expôs e demonstrou ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ele anunciava a Cristo Jesus. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que alguns judeus foram persuadidos, gregos também, e mulheres que eles chamaram de mulheres distintas. O problema é que aí trouxe uma insatisfação para os judeus dali. E essa insatisfação é religiosa, da pureza doutrinária, da conformidade com a lei, do costume religioso, resolveu se apropriar de homens maus, da malandragem, de ajuntar turba, de alvoroçar a cidade, até de assaltar a casa do pobre coitado do Jason, que não tinha nada a ver com a história. Ah, meus irmãos, é uma preocupação religiosa, é uma preocupação da pureza religiosa. E, por favor, vamos afastar a ideia de que nós estamos julgando aos judeus, porque não é esse o conceito. O conceito é que essa religião aqui, desses judeus, era uma religião deformada. Uma religião deformada. Porque a exigência deles era numa cultura que não era deles. Como vocês já se lembraram, eles estavam na Grécia, em Tessalônica. Essa exigência era uma exigência porque tirava deles o poder religioso. Meus irmãos, o que Paulo está denunciando aqui, ou melhor, o que Lucas está denunciando primeiramente aqui, é uma religião que é deformada, que perdeu o seu sentido e prefere atacar aqueles que julga serem seus adversários. Talvez aqui a gente pudesse usar a figura do nosso tempo, desse campeonato brasileiro de religiões que se estabeleceu nesse país. Talvez a gente pudesse falar aqui nesse momento dessa competição que há em quem tem a verdade, quem é verdadeiro. Mas tem um segundo momento. Eles chegam não satisfeitos com a sua religião deformada, uma religião de ritos, uma religião de momentos, mas de pouco significado espiritual para a vida, porque se tivesse significado, eles não tinham se associado a tudo aquilo que a lei condenava. Que a lei condenava. Insisto com vocês, os fins não justificam os meios. Mas tem um segundo problema aqui, muito curioso. E eles dizem, olha, cuidado com esse povo, hein? Eles transtornaram o mundo e chegaram agora aqui também. Né? O evangelho da suspeita. O evangelho daqueles que queimam as pessoas e as imagens. Que chegam de cima de um prédio de, 50 andares e jogam as penas lá de cima e depois diz pro caluniado, cata lá, cata tudo, faz de novo. É aquilo que hoje nas mídias sociais se chama de cancelamento. Que é muito fácil você acabar e destruir. E eu quero dizer para você e denunciar isso, que infelizmente isso toma o universo evangélico, uma religião deformada. Deformada, mas mais do que isso, esse mesmo povo resolve ir para o século, vou chamar assim, e continuam a dizer, e falam isso lá a partir do versículo 6 e 7, dizendo o seguinte, olha só, esses caras, eles estão transtornando a cidade, e o que é pior, estão indo contra César. Estão indo contra César.
Meu Deus, os judeus que foram tão contrários e revoltosos até contra o mundo romano, agora estão se valendo do mundo romano para cumprir os seus próprios propósitos. Sabe como é que isso se chama nesse nosso tempo? Secularização. Quando igreja e sociedade não tem diferença nenhuma, vale qualquer coisa. Quando a gente utiliza dos mesmos métodos e meios e aceita tudo aquilo que o mundo coloca para nós sem verificarmos os valores, sem percebermos que há certas coisas na vida que são inegociáveis. Inegociáveis. E é curioso, eles pedem, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. E aí resolve soltar o pobre coitado do Jason. Foi Jason que pagou por tudo isso. O pobre coitado que não tinha nada a ver com a história. Mas vocês repararam uma coisa? Durante essa conversa toda, aonde estava Paulo e Silas? Vocês perceberam isso aí? Onde Paulo e Silas estavam? Você está com essa cara de dúvida aí? Fica tranquila, porque é dúvida mesmo, eles não estavam presentes nessa discussão. Isso me chama muito a atenção. Porque muitas vezes a gente sempre tende ao enfrentamento, mas a palavra nos chama a atenção sobre foco. Por uma religião deformada, não adianta você enfrentar. Para um mundo e uma igreja em processo de secularização, não adianta você enfrentar isso. O que nos ensina a palavra e a atitude de Paulo e Silas, primeiramente, é que o foco é e precisa estar na palavra de Deus e na mensagem a ser transmitida. E o foco de Paulo e Silas é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Paulo expõe as Escrituras e ele diz: foi necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de esperança. E Paulo faz questão de relatar, Paulo e Silas, o discurso escatológico de Jesus, está falando de esperança plena. Está convidando este povo, assim como nós, a levantar a cabeça e não nos deixarmos imobilizar pelas questões menores desse tempo. O cristianismo é uma atitude de espera diante do anúncio seguro do grande dia de libertação absoluta. Cristo veio e virá, é esse Cristo, diz Paulo, que eu anuncio. E aí, nesse sentido, qual a proclamação da igreja? Por que os judeus resistiram? Resistiram à mensagem. É melhor para nós que seja pela palavra e não por qualquer outro motivo. O nosso evangelho, irmãos, não é um evangelho inventado por Paulo ou por seus companheiros. Foi transmitido pelo próprio Senhor Jesus. Cuidado, porque em muitas situações, as pessoas podem nos levar a desviar o foco da mensagem de Deus. O foco da mensagem. Cuidado. Ou nós até podemos ser usados para desviar o foco da nossa vida, da palavra. E sem perceber, passarmos a sermos crentes acostumados que vamos nos transformar um cristianismo deformado. Quando você vem a este lugar no domingo para prestar culto, é para fazê-lo em espírito e em verdade, e isso nós dizemos quase que dominicalmente, mas é importante que você perceba que você veio para adorar a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo. Que você lembre que Jesus é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador, que o Espírito Santo habita em você, portanto, a sua vida tem norte. As questões do tempo não nos podem abalar, porque o Senhor Jesus é porto seguro. Porque a gente pode até ser usado para desviar o foco da vida cristã
da palavra que Deus nos deixou. E aí você pode enfrentar, e eu já falei dessas pessoas para vocês, porque a gente que chega na sua vida, que eu chamo de roubador de paz, conhece esse tipo de pessoa? Você está tudo bem, então na alegria a pessoa vem, rapaz, parece como dizia a minha avó, é aquele seca-pimenteira, né? Quando sai de perto você se sente esvaziado, assim, cara, a vida está ruim. Tá tudo, você estava bem, numa alegria, num momento, mas parece que faz questão de fazer isso. E quando você fica assim, não bota a culpa na pessoa, não. É porque você deixou perder o seu foco. Você se deixou perder. Ah, você pode encontrar também, já falei para você sobre isso também, os chamados vampiros emocionais, né? É aquela pessoa que você conversa, quando você termina a conversa, você está completamente, assim, parece que está cansado, dá vontade até de dormir. Eu não aguento. E aí o que a gente faz? A gente pega e faz o seguinte, eu vou evitar fulano por fulano, porque não dá, não aguento. De quem é a culpa? É de você, porque perdeu o foco. Perdeu o foco na palavra. E o ladrão de tempo? E o ladrão de tempo? Rapaz, para pastor a gente não deve nem falar muito disso, né? A gente está na igreja, está trabalhando, aí o sujeito chega, não, eu tenho uma reunião 6 horas da tarde. Só que eu cheguei mais cedo, são só 2, eu passei aqui para ficar conversando. Tá bom, meu irmão. Tá rindo, né, Diego? Tá rindo. É o ladrão de tempo. É aquele que te rouba a paz também. Por quê? Porque você tem seus afazeres, suas obrigações, e a pessoa não está preocupada com você, é autocentrada. Mas de quem é a culpa? É sua, porque perdeu o foco. Tratar em amor, sim, mas não deixa ninguém escrever na sua agenda. Quem escreve na sua agenda é o Senhor. Mas também tem aquela pessoa que é o perturbador da alegria. É aquele que a sua alegria incomoda. É o judeu aqui desse caso aqui. É o judeu desse caso aqui. Conclusão dessa história. Muitos têm perdido o foco da vida cristã e caído, outros esfriado, porque perdem o brilho da vida. Perdem esperança. Vem a vida destruída e não sabem o porquê, porque falta foco na palavra. Falta foco naquele que é a razão de tudo que a gente faz, Jesus Cristo. Nesse sentido, há muitas igrejas tentadas a ter projetos ambiciosos de crescimento, de investimento, curvas de produtividade, resultados, aplicações, visibilidade como finalidade, muitas vezes em detrimento da sua própria missão, que é anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não somos um clube, que a sua mensalidade é depositada nessa caixinha aí na frente. Nós somos o corpo vivo de Jesus, e é Ele que traz significado a estarmos reunidos. É Ele que traz significado para a gente dizer, eu tive uma esperança, eu encontrei, eu o vi, eu tive uma esperança de transformação na minha vida. Ou então, eu estou todo quebrada, mas estou esperando em Deus. Eu estou que nem aquele aleijado na beira do poço, esperando a minha vez, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sentido, foco. E esse foco nos disciplina. E isso, consequência disso, sabe o que é? A consequência disso é a unidade entre a palavra e a nossa praxis. E aí a segunda coisa que Paulo nos ensina, Paulo e Silas. Eu sempre esqueço do Silas, tadinho, mas ele está junto ali. A segunda coisa que Paulo nos ensina, e Silas também, é que a palavra e a vida precisam falar a mesma coisa. O nome disso é coerência. É coerência. Conhecer o Cristo do Evangelho e viver a Cristo. Viver a Cristo. E é curioso a gente pensar na conduta de Paulo diante desses acusadores. Esse texto que nós acabamos de ler, em Atos 17, lhe traz mais sentido para você ler as cartas aos Tessalonicenses. E eu queria convidar você a que você fizesse essa leitura quando chegasse em casa. Leia as duas. A partir desse encontro aqui, você sabe o que aconteceu, vá ler as cartas aos Tessalonicenses. E logo no capítulo 2,
Paulo está explicando, e vou tomar seu tempo, porque ler a palavra é mais importante do que falar. Olha o que Paulo coloca no capítulo 2 sobre isso, primeira epístola aos Tessalonicenses. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, está falando aos Tessalonicenses. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Leia tudo depois, porque você vai entender que a preocupação de Paulo não era responder para uma religião deformada, nem para um povo secularizado que estava colocando mais importância no que o Estado dizia do que o sentido de Jesus em sua vida. O que ele faz é dizer que as acusações do inimigo devem nos ajudar a refletir sobre as nossas próprias vidas. E aí a pergunta que emerge é: o que nos motiva na vida cristã? Sua vida cristã é pautada pelo quê? Por vingança? Por porfia? Por dolo? Por maldade? Por imundícia? Por amargura? Por falta de perdão? Por maldade? Se for, está tudo perdido. E a palavra diz que de Deus não se zomba. Duro isso, né? Mas eu quero lembrar para você da experiência de Isaías, lá no primeiro capítulo. Lá no primeiro capítulo. Lembra dessa história? Primeiro, Isaías capítulo 1. O título que botaram lá, um título feio, botaram o culto hipócrita. Porque é o seguinte, o pessoal lá da Igreja Presbiteriana de Jerusalém, eles iam para o templo, todo domingo bonitinho, roupa maneira, tudo certinho, faziam o sacrifício conforme tinha que fazer, ofereciam os animais de acordo com os rituais, está tudo bonitinho, está tudo certinho, mas Deus fala o seguinte: ó, tuas orações eu não ouço, o sacrifício de vocês para mim é abominação. Sabe por quê? Porque o coração de vocês está longe do que vocês fazem, é puro ritual. Porque eu e você podemos fazer a coisa certa, da maneira certa, mas o coração tem a motivação equivocada. E o que Deus quer tratar é o coração. E no texto lá de Isaías primeiro, diz o profeta falando em nome do Senhor: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade diante dos seus olhos. E essa transformação é linkar a pessoa de Jesus, a palavra, a minha vida, a forma que eu sou, a maneira que eu vivo. A gente vê aqui que era uma campanha para denigrir o caráter de Paulo e de Silas. E essa passagem toda forma um bom manual para obreiros cristãos, especialmente para os que sofrem tribulações por amor ao Senhor Jesus. E há muita gente, a história é farta de exemplos de gente que tem sofrido grandemente por se manter fiel à palavra, por pregar as verdades do Evangelho acerca da dignidade do homem e contra o pecado. E a gente precisa se apropriar disso na nossa vida, irmãos. É um apelo que eu vos faço. É um apelo. Confiram a vida que nós temos vivido com o Evangelho do Senhor Jesus. Não façam a leitura através de práticas religiosas, mas nós somos sondados pela palavra de Deus. Se deixe sondar. Eu sei, pecador que sou como você o é, que muitas vezes a gente se afasta da palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente lê, o Espírito fala, o Espírito mostra, e nem sempre o que Ele mostra eu quero ouvir e quero saber, porque vai exigir de mim tanta coisa, mas isso
é adorar em espírito e em verdade. Mas, finalmente, Paulo está nos mostrando que quando o cristão entra em ação, ele realmente deve causar uma revolução, tanto na vida das pessoas como na sociedade. Ser cristão é ser agente de transformação. Paulo aqui foi chamado de transtornador, Paulo e Silas, de transtornadores, mas a verdade, o evangelho é transtornador mesmo. Porque ele produz e precisa produzir mudança. Porque o evangelho, ele convida a transparência, a deixar claro o que está escondido, a sondar as motivações. Por isso que Jesus falou, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Revelado. E a gente pode ver que essa palavra de Paulo e Silas tem uma grande repercussão, porque o sucesso disso foi noticiado por toda a Grécia. Lá em 1 Tessalonicenses, que você vai ler hoje depois do almoço, logo no capítulo 1, os versículos 8 e 9 nos mostram, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A pregação foi eficaz. Sabe por quê? Porque teve foco. E o foco era Jesus. Não era o costume. Não era a religiosidade. Não era o que eu penso, o que eu gosto. É a pessoa de Jesus. Mas essa mensagem, ela não só ela repercutiu, e ela assim se deu, porque ela tinha relevância. Por que a mensagem do Evangelho é relevante? Eu não tenho dúvida, creio que você também não, porque é mensagem de salvação. Mas é preciso que a gente não mercadeje o Evangelho. Ou como alguns gostam de dizer, não mitigue a pessoa de Jesus. Porque às vezes a gente tem a tendência de mitigar ao não falar com Ele, ao reduzi-lo a uma imagem numa parede, ou quem sabe até uma cruz, mesmo que não tenha o crucificado ali. A gente mitiga tentando todas as nossas soluções e nos esquecendo de que a Ele pertence toda a glória, mas pertence também todo poder. Todo poder. E isso tem a ver com postura de vida. Sabe você que o judaísmo nacional de então, apesar de sua arejada ortodoxia, monoteísta, não achava inconveniente, eu insisto com você, em colaborar com o Império Romano, que chegava mesmo a dizer, Dominus ac Deus noster, Roma, Senhor e Deus nosso, mas Deus exige exclusividade. Resista e transtorne a sociedade com a coerência de uma vida cristã, que só adora ao Deus que é verdadeiro. Ao Deus que é verdadeiro. Vamos falar de deuses falsos agora? Vamos falar de ídolos? Não fica com aquela imagem que, infelizmente, muitos evangélicos têm, de que os católicos adoram imagens e se escondem atrás disso. Não venha com essa conversa de que os espíritas adoram aos demônios, que são aquelas estátuas nos seus centros. Não se esconda atrás disso. Porque é uma cultura religiosa protestante hoje, que adora o lencinho, que adora a água, que adora o problema, que muitas vezes presta culto ao que de mal está acontecendo na sua vida, que não tem coragem de se colocar diante de Deus e assumir, Senhor, minha vida chegou ao ponto que chegou, por quê? Por causa das minhas escolhas. Lida comigo, ó Senhor, isso é postura de vida. Lida comigo, transforma a mim. Ah, não tem mais jeito, isso é mentira.
Isso é mentira. Porque Jesus veio exatamente para que eu e você tenhamos vida e vida em... É isso que ele propôs. O Evangelho, ele é transtornador, primeiramente, na minha vida. E assim precisa ser. E eu quero terminar dizendo para você que, como transformador ou transtornador do mundo, não se esqueça que o seu foco precisa estar na palavra e na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. E a palavra e a vida, e a sua vida, precisam falar a mesma coisa. Precisam ser a mesma coisa. Isso é uma agenda para a vida inteira, hein? Isso é uma agenda para a vida inteira. Coerência com a palavra. A moldar a minha vida a palavra. Porque eu sofro tentações, eu sou fraco, e pode acontecer que ainda no dia de hoje eu caia, eu peque, eu vou precisar olhar a palavra e me deixar tratar pela palavra. Porque assim sendo, eu vivo a segurança de que a vontade de Deus é boa, perfeita. O problema é quando você desconfia das intenções de Deus. E ao desconfiar das intenções de Deus, você escolhe os seus próprios caminhos. Vamos lá, Eva, o Adão sentado aqui hoje. Qual foi o pecado deles? Foi desconfiar das intenções de Deus e achar que poderiam fazer de outra forma. Mas finalmente, quando um cristão entra em ação, realmente deve causar uma revolução, tanto na sua própria vida, como na sociedade. Esse é o maior desafio desse tempo. E se eu não tenho visto, é porque seguramente nós temos visto, e aqui não há julgamento sobre quem quer que seja, mesmo porque a minha vida também está diante de Deus. Mas é porque talvez esteja na hora da gente repensar o foco da nossa existência. Se é a palavra e o Senhor Jesus, ou se temos procurado outros focos. E assim, que Deus nos abençoe. Amém.